fundo que tem 78.094 cotistas, anunciou que alugou 382 metros quadrados lá em Brasília, no edifício Parque da Cidade, por 5 anos. A vacância do fundo diminui para 11,07% e não tem impacto imediato na distribuição de renda do fundo. Bom, agora vamos lá para aquilo que é incomum, né, ver um fato relevante de fundo de papel que não seja emissão de cotas. E desde já, assim, que legal ter a oportunidade de ouvir o gestor, o Max, tão importante pela novidade para a maioria dos investidores e investidoras, para a novidade que é ver isso acontecer, para que a gente tenha a real noção da coisa. Qual que é o tamanho do problema? Eu já adianto, não é tão grande assim, não é anormal acontecer um negócio assim, mas enfim, super legal que o gestor esteja disposto a vir conversar com você. Então foram 2 fatos relevantes, eu vou resumir os 2 primeiro, e depois a gente vê a entrevista, tive uma conversa boa, longa com ele. No dia 8 e no dia 9 de fevereiro, o REC Recebíveis Imobiliários, que é o REC R11, administrado pela BRL Trust, gerido pela REC, e que tem 180.917 cotistas. Então, primeiro, anunciou que o CRI Ávida, na verdade o CRI da 43ª série da terceira emissão da província securitizadora. Esse CRI Ávida ele é investido pelo fundo e teve decretado vencimento antecipado numa assembleia dos titulares dos CRIs. A devedora foi notificada para efetuar o pagamento antecipado e não pagou. O gestor, a securitizadora, o escritório de advocacia contratado vão definir a melhor estratégia a ser adotada para a recuperação dos créditos. O impacto estimado é de menos de 0,0018 por cota ao mês. Por que que esse CRI teve vencimento antecipado? Eu já vou fazer uma explicaçãozinha aqui, talvez você não saiba nem o que é vencimento antecipado, eu já te explico. Então, motivos para o vencimento antecipado. 1. Averbação de indisponibilidade de bens da matrícula dos imóveis Sinop, uma cidade, né? 2. Registro de penhora na matrícula de um dos imóveis de Sinop. 3. Não comprovação da conclusão de obras do loteamento Papagaio. 4. Não apresentação do relatório de acompanhamento de dezembro. 5. Não celebração do termo de cessão fiduciária. 6. Não apresentação da cópia dos contratos imobiliários e seus aditamentos. E 7. Descumprimento de acordo judicial homologado por sentença proferida no âmbito da execução do título extrajudicial. Ou seja, o devedor desse CRI resolveu que ele faz o que ele quer da vida e ninguém tem nada a ver com isso, mas não é assim, porque ele tem um contrato assinado, tem um termo de securitização, tem uma série de contratos que levam a obrigações. Então, o que é o vencimento antecipado de um CRI? CRI é um título de dívida. Como uma dívida qualquer, né? Como uma debênture, como uma dívida que você faça no banco, como uma nota promissória. Então, vamos usar como exemplo uma nota promissória, assim esse exemplo fica aqui entre eu e você, mas pode extrapolar isso para qualquer tipo de dívida de crédito privado. Então, vamos lá. Estou precisando de uma grana emprestada. Pode me emprestar? Topa. Vê aí qual que é o juro, sei lá, você fala 12% ao ano. Gente fina em você, hein? Selic é 13,75, você me empresta 12% ao ano. Fechou. Maravilha. Qual é o prazo? Putz, eu preciso de 5 anos. Eu vou te pagando ao longo de 5 anos. Tá bom. Qual que é a garantia? Garantia, eu tenho meu carro para dar em garantia. Tá bom. Então vamos lá e fazer valer no cartório e ficar gravado lá no documento do carro que se você não me pagar, se eu não te pagar, você pode vender meu carro, executar essa garantia. Tá, ok. Essa já está amarrando bem aí a dívida, né? Você está me emprestando dinheiro, você quer receber de volta, confia que eu vou te pagar, senão não me emprestaria, mas sabe que daqui até 5 anos muita coisa pode acontecer. E mesmo querendo, talvez eu não tenha como te pagar. No 3º ano eu tive um problema financeiro, sei lá, isso pode acontecer. E aí, no período antes de você topar me dar esse empréstimo, você vai dar uma vasculhada na minha vida financeira. Então, você vai querer saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra, para ver se eu tenho capacidade de te pagar. E aí você vê lá que eu tenho uma vida meio justinha, assim, olha, até que ganha bem, mas gasta demais, sobra muito pouco e tal. Então, você coloca umas obrigações acessórias nesse contrato. Professor,
Se, assim, todo mês, você tem que poupar 15% da renda familiar. Somando o que você ganha, sua esposa ganha, tem que sobrar 15% todos os meses. Combinado? Põe isso no papel. Se eu aceitei e assinei, eu tenho que cumprir, certo? Então a gente colocou aqui, tinha uma garantia real, meu carro dado em garantia, mas você quis garantias adicionais e colocou uma cláusula contratual que todos os meses eu tenho que poupar 15% da minha renda familiar. E aí, isso é o que se chama de covenants. Covenants é cláusula em inglês. Isso é o que se chama de garantias adicionais. Você propôs essa cláusula, eu aceitei. E aí, obviamente, que você precisa verificar isso, tá? Então, digamos que todos os meses eu tenho que te mandar lá alguns documentos, algumas coisas que comprovem que eu estou guardando 15% da renda familiar. Então, somos 2 profissionais liberais aqui em casa. Então, você vai querer saber, sei lá, as notas fiscais que eu emiti, as notas que a minha esposa emitiu e o saldo bancário dos dois. Vai verificar, oh, sobrou 18%, maravilha, está tudo tranquilo. De repente, chega um mês que a gente guardou 7% do que ganhou. No mês seguinte, não guardou nada. Então, descumprimos um covenant, que é uma cláusula contratual. E aí, qual que é o efeito disso? O efeito disso é, quando o credor põe uma cláusula dessa no contrato, ele coloca que, em caso de descumprimento, ele pode decretar o vencimento antecipado da dívida. Então, 2 anos depois que você me emprestou esse dinheiro, eu comecei a descumprir esse covenant. Ainda tem mais 3 anos até a dívida vencer. Você não tem como falar, olha, mudei de ideia, quero meu dinheiro de volta. Porque você também assinou um contrato dizendo que eu tenho 5 anos para te pagar. Acontece que nesse contrato tinha umas cláusulas adicionais, umas garantias adicionais que eu descumpri. Então você fala, olha, mesmo tendo passado apenas 2 anos, como você descumpriu o covenant, eu estou decretando o vencimento antecipado da dívida. Me paga tudo agora. Certo? Isso é decretar o vencimento antecipado da dívida. É isso. Então, no primeiro caso aqui, ó, no primeiro caso, por que a dívida teve o seu vencimento antecipado pelos credores? Por causa de tudo isso aqui que foi descumprido, ó. 7 covenants que foram descumpridos, certo? Então esse é o primeiro caso. Aí, venceu antecipadamente. Avisa o devedor, ó, você tem que pagar, porque venceu antecipado. Ele não pagou. Então, qual que é o próximo passo? Vou continuar com o nosso exemplo aqui. Você decretou antecipado o vencimento da dívida. No segundo ano eu tenho que te pagar tudo que falta. E eu falo, mas eu não tenho para pagar. Ou, pior, mas eu não vou te pagar. Porque às vezes o credor exige receber, o devedor tem dinheiro, mas não paga, né? E tem, a maioria dos casos, o devedor tem dinheiro, o devedor quer pagar, mas não tem dinheiro. Enfim, você decretou o vencimento antecipado da dívida, você tinha direito a isso porque eu descumpri um covenant, e eu falo, tá bom, mas vou fazer o quê? Não tenho como te pagar, não tenho esse dinheiro para te pagar. Eu não tinha dado meu carro em garantia, agora é hora de você executar a garantia. Então vai lá, contrata um advogado, e ele vai tomar as medidas necessárias para que o meu carro seja vendido, e você vai satisfazer o seu crédito com o valor dessa venda. Maravilha. Então, qual é o estado que está o carro? Tem mercado para esse carro? Quanto vale o carro? Vai demorar para vender? Não vai demorar para vender? Quanto vão pagar por este carro? Então, qual é o saldo que você tem a receber? E a gente não falou de valores. Sei lá, você me emprestou 30 mil reais. Ao longo de 2 anos eu fui te pagando uma parte. Então, ainda tem um saldo a receber de 19 mil reais, sei lá. E o meu carro valia 50 mil há 2 anos, no início da dívida. Agora, você vai executar, vai vender meu carro. Quanto ele vale? Quanto as pessoas estão dispostas a pagar, certo? Então, esse é o caminho agora. Se houve quebra de covenants, decretou o vencimento antecipado da dívida e o devedor não pagou, então agora é hora de executar as garantias, certo? E é esse o caminho do que vai acontecer com esses CRIs. Então, esse foi o primeiro, do dia 8/2. No dia 9, o REC R11 também divulgou que o cedente e o fiador do CRI Aracaju, que é o da 135ª série da primeira emissão da Bitasec, o cedente e o fiador do CRI Aracaju entraram em recuperação judicial.
a justiça concedeu a recuperação judicial. Duas empresas do mesmo grupo, né? E aí esse CRI tem as seguintes garantias. 1. Alienação fiduciária do imóvel, que é o Aracaju Park Shopping, cessão fiduciária dos contratos de locação do shopping, fiança e coobrigação da cedente. Então tem boas garantias aí. Nessa data, os CRIs detidos pelo fundo representam 1,32% do seu patrimônio. O fundo, a securitizadora e o escritório de advocacia estão em tratativas para definir a melhor estratégia a ser adotada. Então, esse fato relevante, ele foi publicado por 3 fundos. O REC-R11, o OUJP11, que é o Ouro Invest JPP, e aquele que eu falei com menos de 10 mil cotistas, que é o OURE11. Eu vi até o Severino aqui comentando, fala sobre o OURE11. É o mesmo CRI, é a mesma situação. Eu não sei o que teria de diferente para eu falar. A posição do fundo é muito grande no CRI, eu não sei, realmente não sei. Nunca vi a carteira desse fundo, tá? Então, esse segundo fato relevante é de um CRI que apareceu na carteira de 3 outros fundos, mas a principal fatia está com o REC-R11. Eu vou colocar aqui para você acompanhar a entrevista que eu fiz com o gestor do REC-R11. Vou dizer até que quando eu perguntei, combinei se ele queria comentar, foi no dia 8. E aí depois teve o fato relevante do dia 9. Quando a gente foi gravar, eu estava focado nesse fato relevante do dia 9 e até esqueci de perguntar desse outro do dia 8. Foi ele mesmo, o Max, que antes de terminar falou, pô, mas espera lá, a gente tem que falar também do outro CRI que teve vencimento antecipado. Então, por méritos dele, você vai ter as explicações do que aconteceu e do que tem a ser feito para os 2 casos, para os 2 fatos relevantes, certo? Deixa eu compartilhar.